Olá, queridos futuros juristas, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Laura Moreira e você está assistindo Play no Direito, um canal feito com o objetivo de ajudar estudantes na Faculdade de Direito. Esse é mais um vídeo da série de instituições de direito público e privado do primeiro semestre, e esse vídeo é sobre a visão geral do Estado e sobre o Estado social e democrático de direito. Então vamos lá, começando a falar sobre o Estado. O Estado ele é um fato social e histórico. Ele surge a partir da evolução da família. Então as famílias foram se juntando em grupo, os grupos foram formando comunidades e essa grande aglomeração de pessoas tinha necessidade de uma certa organização. Então o Estado ele surge para facilitar as vidas das pessoas nessas aglomerações. O Estado ele não é uma pessoa física, ele não tem existência física. Ele é uma pessoa jurídica, uma ficção jurídica. Ele tem o objetivo de organizar e proporcionar uma vida boa em sociedade. Tem duas correntes quanto à formação do Estado. De onde surgiu o Estado? Uma delas é a corrente naturalista, defendida pelo Aristóteles e pelo São Tomás de Aquino, que diz que o Estado sempre existiu, vem da natureza das coisas. A sociedade humana foi construindo espontaneamente. Já a corrente contratualista, que é a vibe lá do Hobbes, do Locke, do Rousseau, vocês lembram da vibe de contrato social? Então, essa galerinha aí, qual é a linha deles? De que o Estado ele surge de um ato voluntário humano, um pacto entre as pessoas, o tal do contrato social. As pessoas se unem para ter um governante porque é mais interessante e mais seguro para elas viver sob um comando. Essas são as duas linhas de onde surgiu o Estado. Mas agora vamos para uma coisa mais concreta. Vamos ver o conceito de Estado, porque o conceito de Estado eu acho ele ótimo, porque a partir dele dá para a gente falar de várias coisas. Então vamos lá. O conceito de Estado é uma reunião de pessoas em uma sociedade política e juridicamente organizada, dotada de soberania dentro de um território, sobre um governo para realizar o bem comum do povo. Já falou dos 4 elementos do Estado e ainda ressaltou o fato de que o Estado é, como eu já tinha dito antes, uma personalidade jurídica, e por ser uma personalidade jurídica, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um sujeito de direitos e de obrigações. Por exemplo, direito do Estado, cobrar imposto. Obrigação do Estado, contratar funcionário, pagar eles, cuidar das propriedades públicas. Ele, assim como os particulares, ele é um sujeito de direitos e de obrigações, beleza? E por ser uma personalidade jurídica, uma PJ, diferente da pessoa física, né? Tem pessoa física e pessoa jurídica, não vou entrar nisso aqui agora, porque não é o caso. Se você tiver com dúvida nisso, dá uma olhada aí nas outras matérias, na internet, enfim. Onde eu quero chegar é, por ser uma personalidade jurídica, não é ele quem atua em si. Quem atua para o Estado são os seus representantes, os agentes públicos, que são devidamente investidos de seus cargos, né, conforme as leis que organizam o Estado. Por exemplo, tem o presidente da República, tem os governadores, tem os prefeitos, tem os juízes, tem secretário de Estado, procurador, fiscal, agente de trânsito, polícia. Todos eles são agentes que atuam pelo Estado, certo? Beleza. Vamos então agora aos elementos do Estado. Os elementos do Estado é super legal. Como está dito ali no conceito do Estado, o Estado tem soberania dentro de um território, sobre um governo, para realizar o bem comum do povo. Vamos começar pela soberania. O que é a soberania? É um poder de autodeterminação plena do Estado. Quer dizer o quê? Que o Estado é detentor do poder. Ponto, acabou. Só o Estado manda. O Estado é a força da federação. É isso. A soberania do Estado, ela pode ser interna ou externa. Soberania com enfoque interno, são dentro dos limites do território do Estado, né? O que pode ser? O Estado, ele tem a capacidade de subordinar as pessoas. O que é subordinar? É impor as coisas, é criar lei, é ter juiz para julgar os casos, as pessoas têm que aceitar. Esse aí faz parte do papel da soberania do Estado. E também o Estado não reconhece outros poderes, nem superior e nem concorrente ao seu.
que isso quer dizer? A gente tem alguma ameaça à soberania interna do Estado aqui no Brasil? Sim, nós temos. Por exemplo, os grupos paramilitares, eles podem abalar a soberania do Estado, eles são uma ameaça à soberania interna do Estado. Então, o PCC, Comando Vermelho, o Estado pode e deve agir para reprimir esses grupos, porque a soberania é do Estado. Não tem outro grupo que seja detentor da força e do poder, somente o Estado. E quanto à soberania externa, o que é ter soberania externa? É quando o Estado se reconhece como independente, ou seja, ele não se submete a nenhuma outra potência estrangeira. Um Estado não obedece outro Estado. O Estado reconhece que existem outros Estados, beleza, mas ele não se submete. Essa é a soberania externa do Estado. Existe ameaça também à soberania externa do Estado, que são as interferências indevidas de um Estado no outro. Por exemplo, aqui no Brasil, outros países quererem se meter na Amazônia e resolver coisas na Amazônia é interferir na nossa soberania, porque a Amazônia está no nosso território, que eu já vou chegar agora, já nesse elemento. Outros exemplos de ameaça à soberania externa é, por exemplo, a Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia e estava nem aí para a soberania da Ucrânia. Isso daí é uma ameaça externa que olha onde foi dar, o negócio é sério. Ou, por exemplo, a espionagem dos Estados Unidos via inteligência artificial em outros países também é uma forma de ameaçar a soberania externa de outros países. Agora, entrando no território. O que é o território? O território é toda aquela extensão física aonde o Estado exerce a sua soberania. São os limites geográficos do Estado, do limite do exercício do poder do Estado. Isso inclui o quê? Tanto o solo, quanto o subsolo, quanto o espaço aéreo e o espaço marítimo. Por exemplo, no solo, eu falei da Amazônia. A Amazônia é território brasileiro, ninguém pode se meter na Amazônia. Ela faz parte do nosso território, então nós temos soberania sobre a parcela da floresta que fica no território brasileiro. O subsolo, exploração de jazidas, por exemplo, ouro, água, prata, petróleo, tudo isso faz parte do nosso subsolo. Espaço aéreo, é o controle do espaço aéreo. Qualquer avião que tem que pedir autorização para entrar no espaço aéreo brasileiro. A mesma coisa acontece no espaço marítimo. Navios precisam de autorização para entrar nas águas brasileiras. E também trata sobre a exploração de plataformas continentais, como o pré-sal. O que for descoberto dentro do nosso território marítimo é nosso. O pré-sal é nosso por conta disso. Agora, entrando no outro elemento, que é o povo. O que é o povo? É o elemento subjetivo do Estado. Envolve vários conceitos aqui que eu botei ali do ladinho, mas o que quer dizer? Diz respeito, assim, o povo é o sujeito que integra o Estado, tá? Aí a gente tem que ter atenção para algumas coisas. Tem, assim, os natos e os naturalizados. Nato é quem nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Naturalizado, ele não nasceu no Brasil, mas ele preencheu os requisitos e pediu a naturalização. Então, ele vira naturalizado, mas ele não é nato, ok? Outra diferença entre o conceito de povo e população. População é um conceito demográfico que expressa os habitantes de uma localidade, nacionais ou estrangeiros. Então, a população brasileira ela é composta por natos, naturalizados e estrangeiros. Quem mora no Brasil faz parte da população, mas não faz parte do povo. O povo são os natos e os naturalizados, ok? Agora, vamos falar sobre a diferença entre nacional e cidadão. Nacional é quem nasce aqui, só que ainda não se tornou cidadão. Como assim, Laurinha, não se tornou cidadão? Gente, porque cidadão ele é um conceito político isso. Cidadão é o nacional quando ele se alista para votar. Olha que doido. Aí o nacional vira cidadão. Por exemplo, as crianças são nacionais, mas não são cidadãos. Quem é maior de 18 anos e ainda não tirou o título também não é cidadão brasileiro. Olha que doido.
tem para ser cidadão, você precisa se alistar para votar, ok? Agora vamos falar sobre a finalidade. A finalidade do Estado é o bem comum do povo. Nem todas as autoridades, nem todas as pessoas reconhecem a finalidade como um elemento do Estado, mas aqui a gente está trabalhando com ela, tá? Então é isso, a finalidade do Estado deve ser o bem comum do povo. Ele precisa atuar para sempre visar o bem comum do seu povo. Vamos agora para uma outra parte. Vamos falar agora sobre as formas de Estado. Para que isso ficasse uma coisa mais fácil, mais curta, eu resolvi fazer uma tabela, porque eu acho que quando ela funciona bem, você passa um monte de informação de uma vez, então é isso. Tem 3 tipos de forma de Estado, tá? Unitário ou simples, federado e composto ou confederado. São, na verdade, formas de organização interna da soberania estatal. O unitário, ele só tem uma fonte de direito no âmbito nacional que se estende por todo o território. Então, é só um centro de poder, sem divisão do tipo federal, estadual, municipal, não tem isso, é uma coisa só. Acontece em países como França, Bélgica e Uruguai. O federado, que é o que tem aqui no Brasil, vem de federação, da união ou reunião de vários estados. E aí os estados eles abrem mão da sua soberania e criam a união, a federação. E ela é regida por uma constituição. Após os estados aderirem a essa federação, eles não podem mais sair, tá? Não pode mais se desligar da federação. Secessão é isso. Secessão é querer se desligar da união. Na federação isso não pode acontecer. Tanto é que aqui no Brasil teve a Guerra da Secessão, que foi uma tentativa de separação que não deu certo. O poder no Estado federado ele pode ser fragmentado entre um ente central, que é a União, e vários entes regionais, tipo executivo, legislativo, judiciário, e é o que acontece aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Só que, gente, anota aí, põe estrelinha nesse item. No Brasil, não tem sistema judiciário em âmbito municipal, beleza? Porque, assim, existe o executivo e o legislativo em âmbito federal, estadual e municipal. O judiciário, ele só existe em âmbito federal e estadual. Não tem sistema judiciário nos municípios, isso é por estado, beleza? Então, isso pode ser, de repente, uma pegadinha que aparece em algum lugar. Não tem sistema judiciário no âmbito municipal no Brasil, beleza? Então, segue. Uma pergunta que pode cair, também é um tipo de pegadinha. Por exemplo, assim, o Estado de São Paulo tem soberania para não sei o quê? Não, não tem. Não tem, porque o Estado de São Paulo faz parte, né, do modelo federado. Ele abriu mão da sua soberania para fazer parte da União, da Federação. Então, ele não tem mais soberania, certo? Fechou. Vamos para o último, que é a forma composta ou confederada. Essa é uma exceção no mundo, tá? Bem exceção. É bem parecido com o federado, só que a diferença é que os estados eles podem abrir mão, eles não abrem mão da sua soberania e com isso eles podem se separar. A secessão é permitida, porque eles não deixam de ser soberanos, eles apenas se juntam para criar uma confederação, mas eles continuam com a sua soberania, eles continuam podendo se separar. Isso acontece no Reino Unido e na antiga União Soviética também acontecia. Bom, isso daí é a visão geral do Estado, tá? Agora vamos entrar no Estado Social e Democrático de Direito, que é o seguinte, vamos por partes, Estado Social e Democrático de Direito. Eu comecei pelo Estado de Direito, porque eu acho que vai fazer mais sentido nessa linha. O Estado de Direito é o quê? Quando o Estado se subordina ao direito, quer dizer, o Estado precisa respeitar as leis que regulam a sua ação. O Estado não é ele quem manda quando acabou. Não, ele também precisa obedecer ao direito. Isso é um Estado de Direito. Por exemplo, fundamentos do Estado de Direito. A separação dos poderes, a divisão do exercício do poder e um pode fiscalizar o outro. Se chama sistema de freios e contrapesos. O que é isso? O executivo olha para o judiciário, para o legislativo, e os outros olham para... Entre eles, um fiscaliza o outro, e esse daí é um sistema de freios e contrapesos.
tem também a supremacia da Constituição. O que é isso? A Constituição, sabe a pirâmide de Kelsen, lembra disso? Então, se você não lembra, dá uma pesquisada aí. A Constituição está no topo da pirâmide de Kelsen. Quer dizer que ela é a lei maior, assim. Todas as demais precisam obedecer à Constituição. Inclusive, é a própria Constituição quem determina a divisão dos três poderes. Eu falei assim, a separação dos poderes está prevista na Constituição. Agora, a parte do Estado democrático. Estado democrático. Bom, democrático quer dizer demo vem de povo e crácia, né, democracia, vem de governo. Então, quer dizer, é um governo do povo, poder exercido pelo povo. Isso pode acontecer de forma direta ou indireta. De forma direta, a gente tem, por exemplo, bom, deixa eu seguir aqui, vai ficar mais fácil. Forma de exercício do poder do povo. Eleição para representantes mediante mandatos eletivos, reconhecimento de direitos políticos e dos seus instrumentos. Quais são eles? Sufrágio ativo e passivo. Sufrágio ativo é o direito de votar. Sufrágio passivo é o direito de ser votado. Outro instrumento, o direito de fundar e participar de partidos políticos. A garantia das liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa, de reunião. Tudo tem limite, não pode ir contra a Constituição e contra o bom senso, mas estando de acordo com a Constituição e vocês... Desculpa, gente, acho que vocês ouviram o trovão, mas está chovendo um monte aqui. Peço desculpa se o barulho estiver indo aí no áudio para vocês. Enfim, também uma forma de exercício de poder do povo, os instrumentos de participação popular direta, que são o quê? O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Vamos lá, quem é quem? O plebiscito é uma consulta anterior, o povo é consultado antes de fazer a lei. Por exemplo, em 1993, houve um plebiscito sobre a volta da monarquia ou a continuação da república aqui no Brasil. Eles perguntam para o povo o que o povo acha antes de criar a lei. Este é o plebiscito. O referendo é uma consulta posterior. Então, a lei já foi criada, já foi feita, e o povo é consultado depois. Primeiro faz, depois pergunta. Por exemplo, o Estatuto do Desarmamento. Primeiro ele foi feito e depois foi feita a consulta à população. E tem, por último, a iniciativa popular. A iniciativa popular é um instrumento da democracia que o povo toma a iniciativa de fazer um projeto de lei. Então, o povo vai lá, faz um projeto de lei e manda para os nossos representantes que foram eleitos, ali no primeiro item, com mandatos eletivos, para eles darem andamento a isso. Por exemplo, sabe a questão da ficha limpa? A ficha limpa foi uma iniciativa popular. Que mais? Acho que é isso. Vamos para o Estado social agora. Estado social. É papel do Estado promover o desenvolvimento da justiça social. Não basta ser um Estado que segue o direito, que segue as leis. Não basta ser um Estado governado pelo povo, precisa ser também social. Ele precisa promover o desenvolvimento e a justiça social. E o que isso significa na prática? Que o Estado pode e vai interferir nas relações privadas com o objetivo de desnivelar as desigualdades sociais e igualar as pessoas. Isso aparece, por exemplo, no direito do trabalho. O direito trabalhista tem muito, apesar de ser relação entre particulares, fazer parte do direito privado, tem muita interferência do Estado no direito trabalhista, é a publicização do direito trabalhista. Por quê? Porque o Estado intervém para tentar igualar os empregados aos empregadores para que eles possam ter uma relação melhor e menos desigual entre eles. Não acontece só no direito trabalhista, tá? Direito consumidor também, enfim, o que acontece é que o Estado, no direito do consumidor, ele entende que o consumidor é a parte mais fraca da relação, é chamado de hipossuficiente. Então, o Estado intervém nas relações de consumo, que também não tem a ver com ele, porque são relações entre particulares, mas ele intervém com o objetivo de diminuir a diferença que existe entre quem está contratando e quem está vendendo um serviço ou um produto. Então, ele atua nessa forma porque ele é um Estado social, ele precisa promover o desenvolvimento e a justiça social. É nesse sentido.
o Estado intervém também na vida econômica das pessoas sob essa justificativa. Bom, e é isso, gente. Estado social e democrático de direito é isso. Estado social promove desenvolvimento e justiça social. Democrático, que é governado pelo povo, claro, de forma indireta, com as participações diretas, como eu disse. E de direito, é um Estado que obedece ao direito, ele se submete às leis. É isso. Espero ter feito uma boa apresentação, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, estou à disposição. E é isso, acabei de ver que o vídeo ficou com 20 minutos, ficou gigante, peço perdões por isso, devia ter feito 2 vídeos diferentes, mas enfim, agora já foi. Obrigada pela atenção, quem ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, curte esse vídeo, ativa as notificações, deixa um comentário, avisa os amigos, é isso, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.